Vamos continuar nosso podcast aqui da CIOSP. E agora vamos entrevistar o Dr. Roberto Puertas. Ele é dentista, especialista e mestre em implantodontia, especialista em harmonização orofacial, pós-graduado em fisiologia do envelhecimento. Ele é palestrante e autor de artigos científicos e livros sobre concentrado plaquetários. É um tema muito importante e em alta na estética hoje, né, doutor? E ficamos muito felizes com a tua presença aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, você é uma referência na área de concentrados plaquetários. Conta pra gente como é que começou a trabalhar com essa tecnologia. Bom, primeiramente agradecer a Abrahoff pelo convite. Tenho muitos amigos ali, estou fazendo mais alguns aqui. Enfim, fica meu agradecimento pela lembrança. Bom, como começou? Na verdade, essa brincadeira de pegar o sangue, concentrar a plaqueta e jogar em algum lugar veio principalmente da implantodontia, quando se queria regenerar osso e gengiva, né? Então isso começou lá em 2000 com um determinado concentrado plaquetário feito para a parte odontológica. Ele caiu muito na parte de bucomaxilo, regeneração de mutilados e caiu no implante que estava em alta, né? Então a primeira disciplina que usou PRP grandemente foi a implantodontia. Já usava, a comunidade médica já usava na estética? Já, né? Pouco. Só não era divulgado, nem amplamente conhecido, né? Era mais concentrado em alguns materiais, níveis científicos, alguns níveis intelectuais. Não era uma coisa amplamente divulgada. Tem que tirar sangue, etc. Não era para qualquer um ali. E a medicina sempre gostou mais do PRP, então eles tinham o PRP, e o PRP caiu na odontologia em 2000. Eu comecei a fazer minha especialização em 98, eu já soube disso e tudo que eu fazia já tinha PRP. Sério? Em São Paulo eu mandava o meu paciente para um laboratório, colhia sangue no laboratório, ele ia para o meu consultório, o PRP chegava depois. Era um delivery de sangue, né? Era uma demora, porque não tinha equipamento, não tinha nada, né? Eu jamais ia pensar em tirar sangue do meu paciente, jamais, né? E aí eu fazia minha cirurgia, eu já tinha adiantamento dos meus resultados de regeneração muito grande, eu já gostei muito. E eu falei, putz, esse é um assunto que eu gosto. E eu me debruço muito para trazer o que a gente consegue de melhor em termos de concentrados plaquetários, que vem de encontro com uma estética natural, com uma regeneração natural, sem resíduo, do próprio paciente. Isso facilita muito para a gente. Certo. Explica para a gente, doutor, para os nossos ouvintes entenderem o que são concentrados plaquetários e como funcionam, né? Porque é muita informação, mas o doutor é uma sumidade na área, então pode nos esmiuçar isso de maneira melhor. Muita informação e muita letrinha, né? Sim. Então, esse aqui é um tubinho azul, concentrado plaquetário. Na verdade, eu vou colocar um sangue aqui e centrifugar. Tanto os diferentes tubos, né? E aí eu vou separar por camadas. Então, tem hemácia, tem leucócito, tem plaquetas, tem o próprio plasma, os eletrólitos do plasma, as proteínas, a albumina, por exemplo, é uma proteína do plasma. E eu separo dentro de um tubinho onde eu posso tirar e usar no meu paciente, né? Então, lá em 2000, anticoagulado, eu pegava o sangue aqui, centrifugava e fazia o tal do plasma rico em plaquetas, PRP. Sangue cai aqui, não coagula, eu tenho que reverter essa cascata para poder aplicar ou não, né? Isso em 2000. 2006, o cara chamado Chokrum, tá em 2001, ele começou a estudar isso, etc. Mas bombou em 2006 com trabalhos científicos de qualidade. Num tubinho vermelho eles fazeriam a mesma coisa, põe o sangue aqui e centrifuga. Só que aqui não tem mais o anticoagulante. Então aqui coagula durante a centrifugação. Então há a separação de leucócitos, plaquetas, mas num coágulo agora. Então agora é a fibrina que é rica em plaquetas, já não é mais o plasma, né? Então aí é uma membrana, é uma matriz de fibrina que é utilizada de N formas, né? Em 2015, 2013 a gente já começou a ter contato, tubo branco, o sangue cai aqui, centrifuga, sem anticoagulante. Então a diferença entre PRF e PRP é o anticoagulante, né? É a única diferença. E aí produz coisas diferentes, né? Com então, finalidades diferentes. É até a mesma finalidade, é regenerar, colocando tudo num balaio só. Mas com conceitos, com aplicações diferentes e com metodologias diferentes. O sangue cai aqui, ele coagula também. Só que ele nos dá hoje, na época, 15 a 20 minutos ele na parte líquida. E hoje eu consigo deixar quase 2 horas isso aqui líquido para poder fazer estética facial. Porque é diferente você aplicar num dente, que é pequenininho, um lugarzinho.
um tubinho dá, eu consigo. Agora imagina aplicar numa face, num pescoço. Quantos tubos geralmente, só por curiosidade, para uma face? Uma face média? Então, na minha técnica, 8 tubos. 8 tubos. Que aí eu consigo fazer duas coisas que a gente vai falar já. Que é fazer a parte líquida e a fazer a parte em gel, para brincar um pouquinho com volumizações e ocupar espaço fazendo um gel para bioestímulo também. Entendi. Né? E isso é biocompatível, né? Total, então, né? Você não tem problema nenhuma. de rejeição, nem de haver alguma complicação de um produto, de uma alergia ou coisas semelhantes. Basicamente, o teu organismo vai entender que aquilo sinaliza, vai responder à sinalização. No caso de um gel, ele vai respeitar a volumização que ele faz ali. Só que o organismo vai entender que aquilo lá também não é para ficar ali. Ele vai pegar e vai já começar a reagir. Se é um gel que está ocupando espaço, ele vai sendo degradado, usado, bioestimulado, etc. Só que a pele é outra depois que ele está lá. Ele né? produz uma nova sustentação, né? O Exatamente. doutor já explicou então a diferença entre PRP, PRF e o plasma gel. Plasma né? gel, só uma curiosidade. O plasma gel, na verdade, é feito com a mesma maneira que a gente usa o PRF líquido, o tal do IPRF. Só que ele fica mais concentrado. Só que uma é isso? fase dele, eu vou aquecer. Ah, Aí meio aquela- que cozinha. Mais ou menos. E aí aquela... Falando de um modo leigo, você está meio que aquecendo Nós aquela... vamos degenerar algumas... denaturar algumas proteínas, Sim, como a pra deixar ele albumina mais e a denso. fibrina. Aí ele solidifica. Entendi. E aí eu consigo injetar. Tem técnica para deixar todo esse denaturado rico em células de novo. Depois a gente mistura e faz as misturas e as mesclas que a gente quer. Então você imagina que numa única coleta de sangue eu tenho material para fazer bioestímulo, regenerador e também ocupa espaço. Então ele vai para volumização. Que coisa incrível. E como que os fatores de crescimento presentes nessa sopa, digamos assim, nesse composto das plaquetas, atuam na regeneração? Então, regenerar significa vou sinalizar células para que elas tomem algumas atitudes. Então, se é um fibroblasto para regenerar uma pele, se é um osteoblasto para regenerar um osso, se eu quero vascularizar uma região, você imagina um pós-necrose, você imagina uma área de osteonecrose. Até Então, mesmo quer na dizer- necrose dá para trabalhar. Você vai limpar a área com esses materiais, porque é rico em leucócitos, Sim. e esse material vai trazer vascularização incrível. de uma maneira que não existe outro material no meio. Tanto que a indústria farmacêutica, ela tenta copiar a sinalização que o PRF, que as plaquetas e os leucócitos fazem. Então essa sinalização acontece no tecido. Então, é uma região de hipóxia, é uma região de necrose, não tem vaso. Faz vaso. Tem um E o fator de doutor crescimento lidou muito nisso. com casos de Sim, intercorrências nesse aspecto. Você resolveu a intercorrência, você tem um outro negócio. Como é que eu deixo essa intercorrência não sequelada? Como é que eu tiro uma cicatriz que ficou de um problema vascular? Né? Entendi. Quando é dentro da boca, você tem uma cicatriz, tá tudo Não certo. faz sentido. Se eu né? regenerar o osso, tá tudo certo. Agora, na testa, uma ponta de nariz é uma coisa mais complicada. Então, essa sinalização que é o que hoje a regenerativa quer. Sinalizar. Sinalizar para formar tecido. Não é bioestímulo de colágeno. Isso é uma coisa só. Regenerar é eu devolver tudo que aquele tecido perdeu de novo. Quero ter células para vascularização, eu quero ter melanócitos de novo, eu quero ter pelinho, eu quero ter cor, eu quero ter uma derme como eu tinha antes, eu quero colágeno novo, assim. Então regenerar é muito acima do que só bioestímulo de colágeno. E hoje o termo regenerar está em alta, né? Sim, muito. Todo mundo está usando o termo porque é a tendência, né? Não adianta mais você fugir disso. Sim. A regeneração chegou com força em todas as áreas da medicina estética e ortopedia veio para ficar. Sim, Porque é muito mais fácil regenerar do que construir do zero algo. sim. E outra, você tem um arcabouço ali que você pode trabalhar com aquele arcabouço para poder te fornecer o que você precisa. Por isso precisa sinalizar. A briga hoje é como sinalizar corretamente. Como é que eu faço um material que eu passo na pele, ele chega na derme e fala pro meu fibroblasto, forma colágeno aí. Eu tenho que injetar, eu tenho que só passar. Então, hoje a indústria associa os materiais regenerativos a algum tipo de tecnologia traumática. Então, um laser, um microagulhamento, quer seja robótico ou físico, qualquer coisa que possa machucar a pele para dar o estímulo da regeneração.
O PRF estando embaixo, ou todo esse material já estar sinalizado embaixo, significa que eu tenho uma pele já mais regenerada, células no local, porque essa sinalização acontece para trazer células, quer seja por estímulo, quimiotaxia, mudança no comportamento das células tronco, ou seja, eu estou injetando sinalizadores. E a fibrina entrou aí para sinalizar, para ajudar nessa sinalização e a manter aquilo por um tempo, porque se eu só sinalizo e no dia seguinte eu estou tomando sol, eu perdi meu sinal. Agora, se eu estou com uma fibrina cheia de fator de crescimento, leucócito, plaqueta, os fatores de crescimento estão nos leucócitos, estão nas plaquetas, principalmente nas plaquetas, e a fibrina fica lá segurando aquilo no dia 1, dia 2, a fibrina fica até 14, 21 dias segurando o fator de crescimento para poder liberar. Então, passa da fase aguda, entra na fase crônica, entra na fase proliferativa, e é tudo que a gente quer, sinalização em todas as fases da nossa regeneração. Fica muito mais fácil. Sim. Quais são as vantagens dos concentrados plaquetários em relação a outros tratamentos, né? Agora o doutor já entrou aí numa área que já especificou muita coisa, mas existem, pelo que eu entendi, existem muitas vantagens em relação a um tratamento diferente, um bioestimulador, que seja algo que a indústria impõe. Quais são as vantagens, na opinião do doutor? Vamos pensar assim, os pilares do envelhecimento, eu gosto muito dessa parte de envelhecimento, porque se a gente vai regenerar alguma coisa, meu paciente tem que estar desinflamado e eu tenho coisas locais. Então, pensa numa parte, uma parte sistêmica e uma parte local. A sistêmica eu trato de uma maneira: suplementação, atividade física. É o tratar de dentro para fora. É o tratar de dentro como um todo. Como um todo. Porque não adianta eu chegar e falar, não, eu tô aplicando um monte de coisa, eu sou inflamado, sou diabético, tenho um monte de coisa, né? Então, trata aquele paciente para que todo aquele arsenal de coisas que vem na saúde sejam pró-estética, né? Entendi. Então, isso fornece esse primeiro approach, um approach sistêmico. Pro local, eu vou ter que comparar com outras substâncias. Então, por exemplo, dos pilares do envelhecimento, eu tenho no nível ósseo, como é que eu seguro a reabsorção óssea? O preenchedor vai lá e repõe, né? Com o plasmagel eu também consigo volumizar. Ah, mas vai durar tanto igual? Não, mas não é nada sintético. A gente tem os problemas de ter materiais que não vão embora no rosto. Outro dia eu vi um estudo que mesmo depois de anos, o preenchedor deixa resíduos. Então, e aí esse resíduo faz o quê? Te inflama. Porque ele deixou de fazer a função de preencher, não foi embora e ficou lá, e hoje ele vira um fator interferente. Interessante. Ou seja, o que era legal? O material fazer a função e ir embora. Um bioestimulador, ele tem que fazer a função e ir embora. Mas essa era a ideia que se vendia, né? Ó, vai sumir, o corpo vai absorver. Hoje sabe-se que não. Sim, e a nossa ideia era assim, eu quero um preenchedor que dure 5 anos. Hoje não. Hoje eu quero que ele vá embora. Porque não faz sentido, né? Daqui a 5 anos a pele é outra, o a pele envelhecimento é outro. Nós envelhecemos de uma maneira... E aí você comentou uma coisa muito legal. Nós somos outros daqui a 5 anos. Sim. Né? Então, não quero nada que dure isso. Eu quero que haja estímulo compatível com a tua realidade hoje. E aí o PRF consegue trazer as células referente àquele tipo de tratamento. E nos pilares de envelhecimento, na parte óssea a gente já falou, parte muscular, toxina é o que contrai e o que segura a parte muscular. Agora em pele, subcutâneo, derme, PRF cai muito bem. Por exemplo, para essa região de olheiras, não tem melhor material que PRF. Não tem. Porque a pele aí é fina, aparece vaso, a gente tem um excesso de gordura. Só quem fez um preenchimento de orelha que deu ruim. Entende. Mas é um dos que a gente mais erra. É o que mais dá ruim. É o que mais dá ruim. Porque é uma região muito sensível. Ela é muito diferente. Ela é diferente da pele da bochecha. Ela é diferente da pele frontal. Né? Ela é fina. Se você fizer assim em qualquer pessoa, você vê vaso. Né? E por que esse material é diferente? Porque ele vai lá, ele não vai preencher, mas ele vai volumizar. Ele não vai atrair água, ele vai trazer células. Regenerar. E ele vai regenerar. Então você olha uma olheira e fala, não, como estava machucada. E principalmente as mulheres, né? Passa todo tipo de maquiagem, esfrega, etc. Essa é uma região que tá sempre muito machucada. Precisa de regenerar. Depois você pode fazer um ganho volumétrico ajustar ósseo? Pode. E outra, PRF você associa com qualquer coisa. Que interessante, doutor. Agora a gente vai entrar nas aplicações, né? Bora. Aplicações em estética regenerativa. Como o doutor utiliza o PRF, o plasma gel e outras
das letrinhas de sopro, PRF, PRP e plasma gel, Sim. nos procedimentos da estética facial. Então, assim, eu comecei a fazer o meu primeiro curso de PRP lá em 2016, para entender como é que eu podia aplicar na pele. Ótimo. Aí já mudei pro PRF porque os estudos já estavam falando, olha, tem vantagens na pesquisa de balcão ali, no laboratório, pô, tem vantagem. Falei, vou mudar. Fiz meus primeiros casos e eu vi que não existia protocolo. Então, a partir de 2016, eu fiz um protocolo associando com microagulhamento. Mas todo mundo aplicava um microagulhamento e pingava no rosto. E não entra. Aí, sim, porque já gera barreira de... Ou barreira, ou todos os fatores de crescimento são muito grandes, eles não passam por qualquer poro. Já existe trabalho, e muita gente, falei, gente, não tá certo isso. Vamos estudar isso aí. Aí a gente começou a injetar, veio 2018 e 2019, veio alguma coisa na literatura sobre plasma gel, falei, gente, vamos começar a usar isso daí. E aí comecei a criar protocolos de aplicação. Então hoje a técnica é aplicação de PRF, microagulhamento e o uso do plasma gel. E o plasma gel, você imagina, quero mais duro, porque eu quero fazer um malar. Não, quero ele bem soft, que eu quero fazer uma olheira. Eu quero denso para fazer um contorno e soft para dar hidratação no lábio. Eu consigo fazer sempre. Multifuncionalidade. Eu consigo configurar. Que bacana. E tudo aonde? No teu consultório. Você coleta, produz, processa obtém e aplica. Agora, antes de aplicar, existe uma etapa que é preparar a pele. Fala pra gente sobre como é o preparo da pele antes de trabalhar com volumização, por exemplo. Porque não é só, o que ele faz na pele, né? Não é só chegar e volumizar. Tem que haver Sim. uma preparação. Como que o doutor costuma trabalhar dessa forma? Então, para quem gosta de misturar os tratamentos, etc., eu peço sempre que o PRF entre antes para o preparo de pele. O que ele vai fazer na pele? Espessamento dérmico, então uma pele fina ganha espessura. Se eu vou fazer uma cirurgia depois, eu consigo puxar uma pele com muito mais eficiência. Elasticidade e tudo mais. Exatamente. Então, no preparo de pele, pré-tratamentos estéticos, vai muito bem. A vantagem é que, juntamente com esse preparo de pele, você volumiza. Aí a necessidade de um volumizador mais retinho, mais denso para uma mandíbula, você usa menos quantidade. Então você já diminui a quantidade dos outros até materiais. O custo do procedimento. O custo pro clínico, ele fala, peraí, eu tenho esse material, eu vou usar a quantidade que eu quiser. Sofrem, né? Quando alguém descobre os benefícios disso. Por que o PRF não é bem-vindo na indústria? Porque o sangue é do paciente, não é dela. Entendi. A tecnologia não pode gera ser... retorno para ela. Exatamente. Então, você vê poucos profissionais falando de PRF em grandes palestras. Por quê? Porque vai contra o interesse financeiro das grandes indústrias, claro, que vão vender o material seguinte. Algumas empresas, não vou falar todas, mas algumas empresas já se deram conta e vendem alguma coisinha ali para você fazer o preparo de pele pro teu produto, pro produto que ela vende, ter uma performance melhor. É uma tendência, né? Cada vez mais. E aí a gente entra na pergunta seguinte: quais são os benefícios de associar o PRF com preenchedores e bioestimuladores? Porque dá para casar as técnicas, sim, desde que a pessoa tenha conhecimento e saiba, sim, em que etapa do processo aplicá-lo. Imagina que você tem 2 focos. Aquele paciente que quer só coisas naturais, não quer nada artificial. Que é hoje a cute beauty, né? Pra falar beleza. Exatamente. Simples. A pessoa olha e fala, você fez alguma coisa, mas não sei o que é. Exatamente, mas tua pele tá linda, etc. Tal. Então você tem tecnologias que vão lá, fazem um efeito e saem. Então você pensa numa microcoagulação, num microagulhamento robótico, com uma radiofrequência, um endolaser e o PRF. Nenhum desses vai deixar um resíduo. Vai ter um processo inflamatório, não cabe aqui falar agora, mas sim, todos eles vão fazer um preparo ali. Quando eu venho para o meu bioestimulador para de repente eu fazer um efeito lifting, por exemplo, que quem vai fazer isso numa região, por exemplo, pós-ligamentar, para tentar fazer um efeito lifting, suponha que seja uma hidroxapatita de cálcio. Ok, meu fibroblasto está novinho, eu tenho vascularização, eu já tenho um pequeno preparo de pele e já tenho espessamento dérmico. Olha como eu vou ter menos trabalho do meu material dar errado com uma pele preparada. Então, a gente não precisa competir um com o outro. Saiba encaixar cada um no seu devido lugar. O que acontece é que às vezes o paciente chega e o paciente às vezes não sabe o que quer. Sim.
E ele quer, na verdade, ele até sabe, mas ele não sabe como chegar lá. E aí cabe ao profissional entender Sim. dessas tecnologias e E, ó, associar da melhor claro, maneira. a gente tem e aquele- orientar. Sim, a gente tem aquele paciente do 15 de dezembro. O que é esse paciente? O paciente do 15 de dezembro, ele quer uma toxina e 2 preenchedores. E é um problema, porque às vezes dá Se ruim vira, e se aí vira. passa o resto do ano, o resto do fim de ano Aquela roxo, foto daquele ano não vai ficar boa. com a Mas é, sobrancelha torta. mas é o paciente do 15 de dezembro. Não tem problema. Esse paciente precisa de produto. Sim. Não quer preparar a pele. Né? Agora, aquele paciente te Que procura pensa a em médio e longo março, prazo. março, abril. Ó, já tomei sol, já fiquei manchado, mas já aproveitei, já tô trabalhando de novo. Doutor, Vamos melhorar. como é que o que eu posso fazer no meu rosto? Ah, vamos preparar a pele. E aí cabe ao profissional educar, Claro, né? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer, mas não é o momento de fazer, exatamente. né? Ah, eu quero fazer um fio. Tá, mas tu vai pra praia? Vai dar ruim. E Tem assim por festa, diante. tem festa no final de semana? E aí, Tá. né? É muito interessante isso. Agora, a recuperação do concentrado plaquetário, ele é totalmente diferente de um bioestimulador tradicional. Fala Sim. pra gente um pouquinho sobre como é esse processo de recuperação. Então, quando a gente está falando em regeneração, uma das primeiras coisas que o PRF faz é desinflamação. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando surgiu na implantodontia, o que os pacientes falavam? Não tomei nem analgésico. Sério? Não tomo, porque a primeira coisa é, desinflama tão rápido que você não tem dor, Que incrível. né? Hoje, na consulta de PRF, a gente faz uma consulta que tem que passar por injeção, microagulhar e volumizar. Então, a gente pede um período aí de recuperação, porque é necessário. A gente faz bastante coisa, porque a gente tem muito material. Então, imagina eu te entregar aqui, ó, quero fazer um preenchimento, tô 20 seringas. Posso usar as 20? Se você quiser, tiver indicação, pode. Nossa, você imagina com um material que é altamente compatível. Você usa. Então a gente tem, no meu protocolo, você tem condição de ter muito material. Então você consegue fazer isso. Um pós-operatório vai te tirar aí, na técnica certinha, 1 dia, 2 dias. Não que você não vai trabalhar, mas você vai lá com cuidados, né? E depois você vai voltando até a cicatrização normal. E a pele é outra. 20 dias eu não tenho uma reclamação de um paciente falando, não deu certo. Muitas vezes a gente faz algum tipo de material regenerador como exossomos, PDRM, você vai lá, só um microagulhamento leve, coloca o material, o paciente fala, doutor, Não vi nada. não tô vendo nada. Doutor, você falou regeneração, mas tô igual. E aí a gente consegue, no PRF você não tem esse dissabor. Que interessante. Agora, é uma área que é muito negligenciada, quando a gente fala de harmonização, é a questão das mãos, do colo e outras áreas. Fala um pouquinho sobre como que essas tecnologias podem acessar nessas áreas. Vamos pensar assim, né? Mão não é área de dentista, eu sou dentista, não Sim, trato mão. mas Embora os pacientes cheguem, Do pescoço, doutor, assim. E mão é uma coisa que as pessoas às vezes a mão revela a idade, né? rejuvenesce o rosto, mas a mão Tá lá. não tem jeito, né? Envelheceu, tá envelhecido. Não, mulher vem com um decote sempre, então pega muito sol, é uma Sim. área envelhecida. Essa é uma área que a gente pode mexer alguma Sim. coisa com o pescoço, né? Aqui. E é a mesma indicação, é a mesma coisa. Interessante. Você quer regenerar? Regenera qualquer coisa. Mão, tecidos, boca, lábio, osso, cartilagem, dentro das articulações. Então, por exemplo, o buco faz uma artrocintese para lavar TM com PRF, com PRP. Tá? Entendi. E hoje a gente tem assim, a utilização do sangue, colocando em 3 tubinhos aqui, sangue aqui, é a coisa mais barata, mais fácil, que é feita em consultório, etc. Como é que eu faço coisas maiores? Indo buscar outros concentrados não sanguíneos, mas, por exemplo, eu posso fazer uma punção de medula, aspirar a medula, centrifugar a medula, e aí eu tô levando uma maior quantidade de quem? De células tronco. Então isso é um Incrível. pouco abaixo do que você pegar uma célula tronco de um periósteo, de um tecido adiposo, mandar para um laboratório, replicar aquela célula e o laboratório te devolver milhões de colônias de células. E hoje que é o futuro. A gordura está sendo utilizada, eu tenho acompanhado alguns médicos e eles têm investido muito nessa questão de Sim. utilizar o material, a gordura como uma fonte de reposição de volume, de coisa Então, em várias a única áreas. coisa é que assim, quanto de volume de gordura você pode colocar? Reabsorve, não reabsorve? Fica uma coisa meio difícil. Pro bioestímulo eu acho muito bom,
Sim, só vai ter mas tem que ter difícil. ciência de que ela vai ser absorvida E mais e rápido, aí a né? medicina vai sair um pouquinho na frente, porque numa lipo você colhe, centrifuga Sim. e aplica. Na hora ali. O dentista vai fazer, Uhum. vai pegar onde? Vai pegar de uma lipo de papada pequena, você vai ter que convencer a pessoa para fazer uma lipo de papada para depois fazer o rosto. Não tem sentido. Entendi. né? Então, pra gente, o PRF vindo Ainda do é a sangue tecnologia mais vem prática. muito bem. E para quem faz implante, essas coisas, tá num centro cirúrgico, funciona em centrifuga. E onde que os nossos seguidores que estão nos assistindo podem acompanhar um pouco mais do teu trabalho? No seu Instagram você posta resultados antes, depois e tudo mais? Sim, o meu Instagram, Nós vamos colocar também escrito Beleza. na tela. Mas O pode de- falar. Não, o dr.roberto Puertas, ele é um Instagram clínico. Ele é um Instagram para profissionais. Tanto é que lá que tem tem 9 mil pessoas ali, são profissionais da área da saúde. Eu não tenho pacientes ali, né? Entendi. Lá eu publico sangue, publico as aplicações clínicas, os protocolos, o que surge de novidade, o que a gente consegue incluir. Essa vinda dos exossomos do PDRN, como é que eu junto isso com o PRF? Como é que eu faço sem eu estragar o exossomo e o exossomo estragar o meu PRF? Eu não posso ficar misturando coisas. O que a gente vê misturar e muito como por aí misturar é e exatamente. quando misturar, Exatamente. ok? Não pode ser uma Como. salada. Tem que né? ter um processo, né? Por E isso- para isso tem que estudar, tem que aprender da maneira certa. né? Por isso que os meus primeiros trabalhos na ROF científicos são 4 artigos falando de PRF na ROF, né? Com medição, com técnica, com resultados clínicos, com fotos, com medida de derme, para a gente poder falar, isso aqui realmente espessa. Com ultrassom, sem ultrassom. Faltava isso na mídia, né? Que ótimo, doutor. Na parte de literatura. Falando um pouquinho sobre técnica e segurança. Qual que é o passo a passo para preparar corretamente os concentrados? Porque não é... Agora tem novas normas ainda mais exigentes. A gente acabou de entrevistar a doutora Thais no podcast anterior e ela estava explicando sobre como que as novas normas da Anvisa sobre essa questão sanitária Sim. vão impactar o consultório odontológico. Sim. E como que o doutor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Pensa assim, esses tubinhos são esterilizados por dentro, então eu consigo fazer punção, o dentista pode fazer Sim. venopunção e pode manusear os concentrados. O que não pode é tira de um tubinho, põe no outro, faz um sambinho ali, mexe no e volta. Isso não pode. Então, a gente está muito tranquilo quanto à técnica, o sangue cai aqui, daqui ele vai ser aplicado no paciente. Isso é muito bom. Ou misturado lá na hora, né? Isso a gente já está acostumado a fazer. Quando a gente pega um bioestimulador que precisa de diluição, a gente faz isso na mesa estéreo. E o dentista já trabalha muito bem com esterilidade Sim, ali. o ambiente já é tá muito bom, acostumado né? com isso já. Então, quanto à parte de segurança, ela é muito boa em relação aos concentrados, porque você pensa que você está trabalhando com um tecido vivo. As células estão vivas, tem leucócitos vivos, tem plaquetas lá se mexendo, estão vivas, elas são injetadas vitais. Elas vão ter Tem uma que estar lise. viva pra poder fazer Alguma o coisa a efeito. gente perde, mas Sim, a gente está colocando quantidades imensas, porque são concentradas dentro do rosto. Então, em relação ao consultório e à técnica, é tudo muito tranquilo. Não vai trazer nenhum tipo de problema manusear, desde coleta, colocação na centrífuga, as anestesias que a gente fez previamente, a aplicação, isso ir para uma plastificadora, uma termoplastificadora que vai aquecer aquele concentrado de sangue, que basicamente não tem células, e depois a gente vai reaplicar. Perfeito. E existem contraindicações do uso do concentrados plaquetários? Você imagina contraindicação, alguma coisa que impeça o material ou a técnica. Então, tudo que possa causar um dano no meu paciente em relação à técnica, um paciente que, sei lá, tem níveis de coagulação ruim, e eu possa na técnica cirúrgica causar um problema, vira uma contraindicação parcial, vamos dizer assim. Ela é relativa. Quanto ao material, não. Então, Entendi. lógico, Roberto, eu tive um câncer de pele aqui. Putz, vale a pena? A literatura não é conclusiva em relação a isso. Você poderia estar aplicando, mas você fica com medo, né? Putz, Na dúvida, não põe a mão. preciso dormir, né? Então, são todas contraindicações relativas. Um paciente com pouca plaqueta. Eu vou fazer um concentrado plaquetário? Bom, você vai ter pouca plaqueta, você vai concentrar pouco, mas faz uma quantidade de tubo maior para você fazer uma quantidade de plaquetas naquele local que vai ficar maior. Então, o que poderia ser uma contraindicação não é. Entendi. Fica bem. E a gente tem a fibrina, quer dizer, num paciente anticoagulado, posso fazer PRF ou não? Posso. Até porque a fibrina vai estar lá para me dar mais segurança no procedimento. E como que a pessoa pode
treinar adequadamente para trabalhar com essa tecnologia? O doutor ministra cursos, mentorias e tudo nessa área? Não, isso é uma coisa muito interessante. Precisa de treinamento. Assim como eu fui fazer a minha primeira toxina, eu precisei de treinamento. Meus cursos de preenche, eu precisei de treinamento para fazer. Como é que eu não vou treinar, tirar sangue, processar e aplicar? Entendi. Então, quem não vai fazer PRF, saiba que você é um profissional diferenciado. Você está preservando muito do que o paciente tem de bom. E se é um paciente que cuida muito da saúde, maravilhoso, né? Melhor ainda. Então, o treinamento, hoje eu tenho treinamentos em plataformas, numa Hotmart, por exemplo. Ok. Eu tenho treinamentos presenciais. Eu talvez seja o cara que mais roda cursos de especialização falando de PRF pelo Brasil inteiro. Porque é uma área que eu resolvi ser muito bom naquilo. É né? importante Para passar isso, nisso, né? Tem gente que quer ter bom em tudo e não dá. Difícil. Você tem que especializar e focar numa Não, e área quando que você dá pode resultado. você ser muito bom em técnicas no teu consultório e ter várias técnicas, mas você ser bom naquilo para poder explicar e fazer com que outras pessoas aprendam com você, para mim é um desafio e é um compromisso muito grande. Então os pacientes os alunos, e eu recebo alunos dentistas, farmacêuticos estetas, biomédicos estetas e enfermeiros. Quer pessoa melhor para me tratar feridas do que concentrado plaquetário e enfermeiro? Eu conheço enfermeiros que são especialistas na enfermagem dermatológica e utilizam essa tecnologia no tratamento de feridas com resultados belíssimos. É que maravilhoso caiu a um pouquinho pro recuperação. dentista falar disso, porque os primeiros trabalhos científicos sobre PRF em feridas refratárias, e aí você traz para a ROF. Onde tem uma ferida refratária na ROF? Na necrose. Na Na necrose. É o pós-necrose. Entendi. Entendeu? Então, não é todo tempo que acontece, então Claro. não é uma coisa do dia a dia do profissional. E ninguém quer também, né? Ninguém quer, Ninguém mas quer. quem nunca viu uma necrose na frente? Quando acontecer, tem que saber lidar com Não, ela. e eu recebo, Roberto, tô com o nariz aqui, não sei o que, tal, você me ajuda. Claro. Isso é muito Né? Então, importante. esse ter o apoio. treinamento é uma tecnologia perto das outras barata. Você não investe 10, 15, 20 mil reais em materiais e instrumental. E hoje a gente tem um novo caminho para os concentrados. Cada vez mais a gente está deixando mais afinado essa sinalização que a gente quer. Então, no começo a gente coloca a plaqueta. Depois a gente está pegando plaqueta e transformando ela em materiais que até volumizam. Agora a gente está espessando pele. E agora a gente está tentando filtrar cada vez mais para pegar até os exossomos das plaquetas. Isso tem pouca evidência, mas a indústria médica já faz filtros para você pegar as plaquetas. Ó, plaqueta já tem ali, né? Tá bom, vamos filtrar essas aqui. Agora vamos lisar essas plaquetas. Agora esse grânulo aqui. Vamos tentar limpar e cada vez dar um material mais fino, com mais fidelidade de sinalização, com menos trauma. Então, você segue o Dr. Roberto, com certeza você vai conseguir aprender com quem é referência. Dr. Roberto, passe uma mensagem final para os nossos espectadores sobre o futuro da medicina regenerativa em estética. Então, na parte regenerativa, a gente tem muita coisa sendo falada e pouca provada. Então, a indústria, por exemplo, te manda um determinado material, um PDRN, que ele é muito grande, ele não entra pela pele. Ninguém fala isso, óbvio, né? Ninguém Porque fala eles querem isso. vender. Exatamente. Então, a gente tem que separar muito a empresa e o que ela fornece. Lógico, eu uso ativos, né? Eu também uso ativos. Então, quando separado o enganation da regeneration, né? Isso é muito importante. Trabalhar com concentrado plaquetário, você tem na tua mão, a hora que você quiser, o melhor sinalizador de regeneração que o teu paciente pode te oferecer. Nada na indústria vai ser melhor do que ele já tem, sinalizando o corpo todo para a regeneração. Nós estamos aqui, nós estamos degenerando e nós estamos regenerando. Essa sinalização, a gente não precisa comprar alguma coisa para regenerar. Lógico, se eu sei que o resveratrol da plantinha ajuda a minha célula a ficar menos senescente, ajuda na senescência. O chá verde ajuda na senescência. A quercetina, quer dizer, minha célula está cada vez mais jovem por dentro, eu regenero melhor. Perfeito. Eu regenero melhor. Então, o futuro da regenerativa é conserta teu paciente por dentro que você conserta por fora, utilizando a sinalização que ele tem já lá dentro. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Roberto, por esse Obrigado. bate-papo. Foi maravilhoso compreender um pouquinho mais sobre esse universo dos agregados plaquetários. Eu tenho certeza que nossa audiência vai gostar muito e vai aprender muito.
Até mais e nos vemos no próximo podcast.